Fala galera! Eu sou o professor Caju e nesse vídeo nós vamos corrigir a questão de número 173 da primeira aplicação da prova do Enem em 2018. Estamos seguindo a prova cinza. Se vocês curtirem essa resolução, não esquece de dar o joinha aí embaixo e de compartilhar esse vídeo com a galera de vocês que esteja estudando para o Enem também. Pessoal, a questão 173 eu vou resolver de 3 maneiras diferentes. Eu vou resolver a primeira maneira utilizando translação de gráficos trigonométricos. A segunda resolução eu vou utilizar geometria plana. E a terceira resolução eu vou utilizar conceitos de funções. Então fica comigo até o final que a gente vai fazer bastante revisão nesse vídeo, até acho que vai ficar um pouco mais comprido do que o normal, mas vale a pena, pessoal, são 3 ferramentas para atacar a mesma questão aqui. Então é bem legal a gente saber tudo isso. Vamos lá, ó. Em 2014 foi inaugurada a maior roda gigante do mundo, a High Roller, situada em Las Vegas. A figura representa um esboço dessa roda gigante, no qual o ponto alfa representa uma de suas cadeiras. Então tá aqui a roda gigante, ó, o ponto alfa aqui, é como se fosse uma cadeirinha onde nós ficamos sentados, girando aqui, ó, no sentido da flechinha. A partir da posição indicada, essa aqui, em que o segmento Oscar alfa, tá aqui ó, o ponto Oscar e o ponto alfa, esse segmento, se encontra paralelo ao plano do solo. Ó, o plano do solo aqui está paralelo, esse é o ponto inicial, aonde vai começar a girar. Rotaciona-se a High Roller no sentido anti-horário em torno do ponto alfa. Não, desculpa, em torno do ponto Oscar, né? Esse aqui é o ponto central. Então ele gira no sentido anti-horário, já sabíamos, né? A flechinha já indicava isso. Agora ele vai falar, ó, sejam Tzinho o ângulo determinado pelo segmento Oscar alfa, então esse aqui é o segmento Oscar alfa, em relação à sua posição inicial. O que ele está querendo falar aqui? Ó? Só para a gente interpretar essa frase. Quando essa roda gigante estiver girando, esse ponto alfa vai estar andando para cá. Ó. Por exemplo, quando ele estiver aqui, ó, quando o ponto alfa estiver girado aqui, o ângulo que o Oscar alfa vai fazer em relação ao inicial, ou seja, esse ângulo aqui, ó, o enunciado chamou de Tzinho. Então é o ângulo que a nossa cadeira vai estar fazendo conforme a roda gigante vai girando. E Fzinho é a função que descreve a altura do ponto alfa em relação ao solo em função de T. Então olha só, ó, quando o nosso ponto alfa estiver aqui, a altura dele em relação ao solo, ó, eu tenho que ir até o chão lá, esse tracejado aqui vai ser a altura. Após 2 voltas completas, giramos aqui 2 vezes, Fzinho tem o seguinte gráfico. Tá aqui, ó, girou 2 vezes, esse gráfico representa aqui o ângulo Tzinho, né? Esse ângulo aqui, conforme ele vai girando. E no eixo Y, nós temos a altura do ponto alfa. Então notem que a altura ela sobe, depois ela desce, depois ela sobe, depois ela desce. Exatamente isso, né? A gente fica no alto, de repente a gente fica lá embaixo, a gente fica lá no alto, lá embaixo. E ele quer saber, a expressão da função altura é dada por qual dessas expressões aqui. Então ele quer que a gente ache qual a expressão desse gráfico. E é isso que nós vamos fazer na primeira resolução. Galera, para essa primeira resolução, a gente vai utilizar translação de gráficos. Ou seja, para essa resolução, não precisava ter nada dessa historinha aqui. A questão podia ser resumida a essa, ó. A expressão da função altura desse gráfico é dada por qual dessas expressões. Só isso que precisava. Mas ele deu toda a historinha, deu aqui a roda gigante. A gente vai usar a roda gigante na segunda resolução. Para essa aqui, é só esse gráfico aqui. Galera, olha só. Para começar, a gente tem que olhar para esse gráfico e ver se ele se parece mais com uma função seno ou com uma função cosseno. Olha aqui, ó, eu tenho aqui 2 cardzinhos para a gente enxergar como é que é uma função seno e uma função cosseno e achar qual que essa aqui se parece mais. Aqui, ó, uma função cosseno, a gente analisa ela começando do eixo Y, ó.
No eixo y, a função cosseno ela começa descendo, depois ela sobe. A função seno ela começa subindo, depois descendo, depois subindo. Isso aqui é um ciclo da função seno. Isso aqui é um ciclo da função cosseno. Então eu vejo aqui no meu gráfico, ó, no eixo y eu comecei subindo, depois desci, depois subi. Ou seja, um ciclo da minha função é essa aqui, ó. E ela se parece mais com essa ou com essa, galera? Bom, se parece mais com a função seno, né? Tá aqui, ó, um ciclo aqui, um ciclo aqui. Então eu vou deixar de lado a função cosseno e vou começar a pensar na função seno. Pode ser que seja cosseno aqui? Pode ser que seja a função cosseno aqui, mas a gente já vai ver isso aí. Vamos começar pensando que isso aqui representa a função seno. Agora que a gente já tem noção, a gente tem que começar a ver quais as modificações que ocorreram para sair dessa função seno, que é a função pura, para chegar nessa função seno, que é a função modificada. Então, como é que fica uma função seno depois de modificada? Existe um esqueleto da função seno, né? Aqui ela é pura, ó. É o seno de x, não tem nada multiplicando aqui, não tem nada somando, é só seno de x. Depois que nós fizermos todas as modificações possíveis na função seno, ela fica mais ou menos assim, ó. Olha aqui, ó. Agora, dentro do seno, não é mais seno de x, que nem era aqui, ó, na pura. Agora é seno de um número, que eu chamei ele de c, mais outro número vezes x. Então, quer dizer, o x está multiplicando alguém e somando alguém. E a mesma coisa fora da função seno, ó. Aqui fora do seno eu multipliquei por um número e somei por um número. Aqui não tinha nada, ó. Era pura, seno pura. Cada númerozinho desses aqui que eu estou multiplicando e somando vai ter uma característica no meu gráfico final. E é isso que a gente tem que saber e é isso que a gente vai revisar nesse momento. Tá aqui, ó. Esse azinho, ele representa um movimento vertical. Ou seja, eu pego a minha função pura, se eu somar um número aqui, eu vou subir, e se eu diminuir um número aqui, ó, eu vou descer. Ou seja, desse jeito aqui, ó, fiz uns exemplos para nós, ó. Olha aqui, ó, a função seno pura, ela começava, ela era toda em volta do x, né? Ó, subia e descia em função aqui do eixo x. Agora, quando eu somo um número positivo, notem que ela subiu, ó. Eu só peguei ela e transladei ela para cima. E se fosse um número negativo, eu teria transladado para baixo. Olha que interessante, né? Olhem para o ponto que é a origem aqui, ó, que eu botei uma bolinha preta. Notem que a bolinha preta subiu, ó. Subiu quanto? Subiu exatamente 0,5, porque foi quanto eu somei. Aqui, ó, a bolinha desceu 0,5, ou seja, menos 0,5, porque eu estou somando um número negativo. Então é isso que faz esse número azinho aqui. Ele faz um movimento vertical, positivo sobe, negativo desce. Então eu tenho que olhar para o meu gráfico modificado, olhar para esse pontinho aqui que estava na origem e ver quanto que ele subiu. Olha só, ó. Antes ele estava aqui, que era aqui, ó. Nesse plano cartesiano está aqui. Subiu para cá. Ou seja, subiu 88 unidades, galera. Só olhando isso aqui a gente já sabe, nesse nosso gráfico modificado, que o azinho, desculpa, azinho não, né? Azão, é um A maiúsculo, ele vale 88. Olha que interessante, já sabemos alguma coisa aqui. O movimento vertical desse cara, o A vale 88. Beleza, vamos agora para o B. O B agora ele representa um zoom vertical, ou seja, eu vou fazer esse cara crescer ou diminuir na vertical, como se fosse no celular de vocês, né? Quando a gente pega uma foto, a gente faz assim, a foto aumenta. É quase a mesma coisa. Por que é quase a mesma coisa? Porque na foto de vocês, quando a gente faz assim, ela cresce tanto na vertical quanto na horizontal. Esse B aqui representa somente na vertical. Ele vai ficar paradinho aqui na horizontal. Vamos ver um exemplo disso aí? Olha aqui, ó. Esse cara, ó. Eu multipliquei por 2, ó. O B aqui vale 2. Então, o meu gráfico, que antes ele ia de -1 a 1, olha só, ele tinha esse tamanho,
Agora ele cresceu, ele vai de menos 2 a 2, porque eu multipliquei por 2. Então quer dizer, cresceu o dobro. Mas notem que na horizontal ele continua do mesmo tamanho, ó. Um ciclo vai de 0 a 2π. Um ciclo vai de 0 a 2π. Beleza? Então, o número fora faz isso. Só que quando a gente multiplica, aumenta, que nem está aqui. E quando a gente divide, diminui. Daí é desse jeito, ó. Dividir é a mesma coisa que multiplicar por uma fração, né? 1 sobre 2. Então aqui eu estou dividindo por 2. Então meu B vale 1/2. Notem que ele diminuiu. Diminuiu de altura, ó, pela metade. Antes ia de menos 1 a 1, agora vai de menos 0,5 a 0,5. Ficou com a metade da altura. Beleza? Então esse númerozinho faz isso. Vamos ver então no nosso gráfico modificado o que aconteceu da função pura para ela. Como é que eu analiso isso? Eu vejo assim, ó. Antes esse meu gráfico, eu vejo a parte central dele. Então o meu gráfico ia da parte central até o 1. Então ele tinha uma altura que assim, ó, do meio até o topo de 1. Agora eu vejo nesse meu gráfico aqui, ó, do meio até o topo, quanto que tem de altura? Olha só, o meio é 88 e o topo é 168. Para achar quanto variou, eu diminuo um do outro, né? 168 menos 88. Fazendo esse calculinho aqui vai dar 80. Galera, antes no gráfico puro tinha uma altura aqui, ó, de 1. Agora a altura é quanto aqui, ó? A altura é 80. Então do 1 para o 80 eu multipliquei por 80, né? Então foi exatamente isso, eu cresci 80 vezes, então eu multipliquei por 80, acabei de descobrir que o meu B vale 80. Beleza? Já sabemos dois valorzinhos aqui da nossa função. A gente até consegue matar mais ou menos a resposta, ó. Porque o Azinho tem que somar aqui, ó, 88. Esse cara soma 88, esse cara soma 88. Pô, esse cara está somando 168, então não é a letra Charlie. Aqui não está somando nada, então não é a letra delta. E aqui não soma nada, então não é a letra eco. A gente fica entre alfa e bravo. Alfa é uma função seno, bravo é cosseno, a gente vai na seno então. Beleza? Mas vamos terminar a nossa revisão aqui de translação de gráficos, né? Tá bem interessante. Vamos ver o C agora. O C aqui representa o movimento horizontal. Notem que eu estou somando um número. É que nem o de fora. O de fora eu estava somando, então dava um movimento, mas era vertical. Agora aqui dentro eu somo, é um movimento horizontal. E aqui dentro é mais ou menos ao contrário do que nós imaginaríamos, né? A gente imagina que quando soma vai para a direita e quando diminui vai para a esquerda, né? Mas não, dentro do parênteses, quando soma vai para a esquerda e quando diminui vai para a direita. Vamos ver um exemplo disso aqui, então, para entender direitinho essa movimentação? Olha aqui, ó. Eu tenho a função seno pura aqui, daí dentro do parênteses, eu vou fazer esse primeiro, ó. Eu somei π sobre 2. Então, notem que o meu gráfico ele não vai crescer na vertical, porque eu não estou fazendo nada aqui fora, nem se deslocar na vertical, porque eu não estou fazendo nada aqui fora. Lembra que vertical é aqui, né? Eu estou somando dentro, então é um movimento horizontal. Olha aqui, ó. Vê o pontinho ali que está na origem. Ele andou para a esquerda. Já que eu somei, eu vou para a esquerda. Ó. Ele andou para a esquerda. Então vejam aqui que nós ficamos com uma função seno que é bem parecida com a função cosseno, né? Inclusive é igual a função cosseno aqui. Por isso que esse gráfico poderia ser uma função cosseno também, se nós estivéssemos somando π sobre 2 dentro do parênteses. Mas se nós estamos analisando como sendo uma função seno, eu vejo essa função seno aqui, ela andou para um lado ou para o outro? Não andou nada, né? Porque começou exatamente no eixo y, que nem está aqui. Ela foi deslocada para cima. Se eu tivesse diminuído dentro do parênteses, olha só, eu iria para a direita. Está aqui, ó. Andou para a direita e veio para cá. Mas então esse cara, vamos lá, vamos analisar de novo, né? Antes eu começava no zero aqui, ó, e subia. Aqui eu estou começando no zero também, no x igual a zero, e estou subindo. Então, para essa minha função modificada, o meu C não aconteceu nada. Ele vale 0. E agora vamos por último, vamos ver o D, né? O D que representa também um zoom, só que é um zoom horizontal. Olha só, o D representa zoom horizontal e também ele é ao contrário do que nós imaginaríamos.
Se eu multiplico por um número aqui, vai diminuir. E quando eu divido, vai aumentar. Notem que é ao contrário daqui, né? Aqui eu multiplicava, aumentava. Agora eu multiplico, diminui. Vamos ver então como é que fica isso aí? Vou pegar esse exemplo primeiro, ó. A função seno pura ia de 0 até 2π, né? Um período inteiro dele, um ciclo completo, ia de 0 até 2π. Agora que eu multipliquei por 2, multiplicar diminui. Então isso aqui vai ser achatado. Olha aqui, ó. Um ciclo agora vai de 0 até π. Antes ia de 0 até 2π. Então achatou a nossa função seno e ficou desse jeito. Se nós tivéssemos dividido, ó, aumentaria. Dividir é a mesma coisa que multiplicar por uma fração, né? 1 sobre 2. Aqui eu estou dividindo por 2 dentro do parênteses. Então, cresceu. Olha, em vez de ir de 0 até 2π, que nem ia na função pura, agora vai de 0 até 4π, porque eu dobrei. Quando eu divido por 2, eu dobro o tamanho da minha função horizontalmente, mas verticalmente continua igual. Beleza? Então vamos olhar para a nossa função aqui e ver se horizontalmente ela cresceu ou diminuiu. Galera, ela vai horizontalmente, ela começa no 0, ó, e vai até o 2π. Então um ciclo completo tem 2π, que é exatamente igual à função pura. Então não cresceu nada e a gente acabou de descobrir então o valor de d. Galera, se o d está multiplicando e ele não cresceu nada, é porque ele vale 1. Então, sabendo ABCD, a gente tem a nossa função, ó. A nossa função, então, vai ser uma f. Só que o nosso x aqui não é x, né? É t. Então, é uma f de t. Vai ser igual a A, que é 88, mais B, que é 80, vezes seno de C, que é 0, não preciso escrever, mais D, que é 1, 1 vezes x é x. Então, coloquei aqui e o gabarito está exatamente na letra alfa. A diferença é que ele somou depois aqui, né? Mas está fora do parênteses, é a mesma coisa que somar antes, como a gente fez aqui. Beleza? Então essa foi a primeira resolução, tá bem comprido esse vídeo, tá na faixa o quê? De uns 17, 18 minutos. Vamos fazer a segunda resolução aqui, que ela é mais rápida, galera. Não coube aqui, mas dá pra gente entender, né? Olha só, para a segunda resolução, a gente vai acabar usando esse gráfico aqui, porque eu vou fazer por geometria plana. A gente quer descobrir a altura do ponto A. Essa aqui que é o nosso objetivo. Então eu vou fazer o seguinte, ó. Eu sei que a altura do ponto A é formada por esse comprimento aqui, que vai daqui até aqui, ó, mais esse comprimento azulzinho aqui. Então eu vou encontrar cada um deles para achar a nossa expressão. Galera, como é que eu vou encontrar esse azulzinho primeiro? Bom, daí eu tenho que olhar para o gráfico. Quando eu estava no ponto inicial, o tzinho era 0, ó. O ponto inicial está aqui, ó. E a altura desse ponto inicial é 88. Então significa que esse cara aqui vale 88. E agora eu vou pensar um segundo momento, ó. Quando o meu ponto A estiver aqui, nesse lugar, quanto que vai valer o tzinho? Não vai valer 90 graus? 90 graus é π sobre 2. Por isso que ele nos deu esse valor aqui, ó. Então, sendo o tzinho π sobre 2, a altura é 168. Então, do chão até aqui em cima tem 168 metros. E eu sei que do chão até aqui tem 88. Então, como é que eu encontro esse cara aqui, ó, que eu pintei de azul? É só eu fazer o total, que é 168, menos o parcial, que é 88. Então vai dar 80. O que significa esse 80? Significa que o raio da minha roda gigante vale 80. Então eu sei aqui, ó, nesse triângulo, acho que eu vou dar um zoom agora aí, né? Vamos dar um zoom. Esse triângulo aqui, que é um triângulo retângulo, tem hipotenusa igual a 80. E eu quero descobrir o valor de H. Olha o H aqui, ó. Então, nesse triângulo aqui, que eu marquei de azul, eu vou aplicar a função seno, ó. Seno do ângulo é igual a cateto oposto sobre hipotenusa. Vamos aplicar aqui, ó. Então, eu quero encontrar o H, eu isolo H, né? Passo 80 para lá. Vai ficar 80 vezes seno de t. Agora que eu sei o H e eu sei essa alturinha, eu vou descobrir a minha altura. Vou até fazer de verde aqui, ó. Não, fazer de vermelho.
A altura que nós estamos procurando vai ser 88 mais o Hzinho aqui, ó, que o Hzinho é 80 seno de t. Deu exatamente a mesma coisa que aqui e o gabarito é letra alfa. Galera, essas foram duas resoluções, então. Já que já está bem comprido o vídeo, a terceira resolução eu vou deixar para rapidinha. A rapidinha vai sair hoje mesmo, às 6 horas da tarde. E se vocês quiserem, vai ter o link na descrição também, né? Se já tiver passado o dia de hoje. Beleza, galera? Então vejam a terceira resolução, o link na descrição. Valeu, pessoal, um grande abraço e até a próxima.